O que a Bíblia fala sobre sábado foi cancelado pela morte de Cristo. Olá, meus caros queridos irmãos, que a paz de Deus e o nosso Senhor prevaleça e permaneça em nossos corações. Nosso Senhor Cristo. Irmãos, então, aqui, sábado, como eu estou dizendo, a respeito do capítulo 43, no meu livro, que fala, sábado foi cancelado pela morte de Cristo. Não é que o sábado foi cancelado, não, continua a ser o sábado, mas aquela entrega, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque é sábado. Então a gente vai entender a visão bíblica no Novo Testamento, o que é o sábado. Tenho certeza assim que Cristo ele veio cumprir a lei, né? Cumprir a lei de Deus, não a lei do homem. Então a gente vai entender aqui o porquê que sábado é um dia como qualquer outro, no sentido de trabalhar, não é? Então vamos lá, sem delongas, peço mais uma vez que deem um joinha, cliquem no compartilhar, passa essa mensagem para as pessoas. Tem muitas denominações que são contra, né, o sábado, né, trabalhar no sábado. Então isso aqui, biblicamente falando, eu tenho todas as citações. É grande, esse vai ficar um programa grande. Eu vou tentar ler. São misericórdia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 páginas. Vamos lá. Vamos dar uma aceleradinha. Eu vou tentar pegar um ritmo na leitura aqui, tá bom? Então vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo do 1 ao... Uau! Puxa! Será que é tudo isso? Puxa, tá tudo aqui então. 47, é bastante coisa, tá bom? Vamos lá então. E aconteceu que, num sábado, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo-lhes, disse, nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? E ele e os com que estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia a eles, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem como seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? Vamos pensar, hein? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando era dia, chamou a si os seus discípulos e os escolheu
seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo: Simão, ao qual também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. Irmãos, eu vou dar uma acelerada aqui, porque é interessante a gente ler tudo isso, que é como eu sempre falo, para não gerar contextos estranhos, é interessante a gente ter todo esse contexto real, por isso que eu coloquei no meu livro, tá? Mas aqui, para não ficar muito extenso, eu vou pular, tá bom? Aqui, os quais tinham... Tá, vamos ver que fala só de sábado aqui. Vamos lá. Levantando os olhos, discípulo bem-aventurados os pobres. É tudo muito importante, irmãos. A gente lê tudo isso aqui. Eu tô passando o olho aqui, é muito interessante. Vamos lá. A gente já vai então para o próximo capítulo mesmo, só finalizar aqui. Vamos lá. Agora, Lucas, capítulo 14, do versículo 1 ao 6, tá? Então vamos lá. O que é interessante é o seguinte, os primeiros livros do Evangelho, eles repetem, né? Às vezes a mesma história, mas é interessante nós lermos, porque são 3 perspectivas diferentes, embora o contexto, a direção, é tudo a mesma coisa, mas tem às vezes pequenos versículos que um tem, outro não tem, e assim vai. Então vamos lá. E aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante deles um certo homem hidrópico, já está diferente, hein? E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei, essa aqui acho que é outra história, e aos fariseus, dizendo: é lícito na mesa curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, curou e o despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou um boi, ou não o tire do lago? Não tire logo, não tire logo do lago, não tire logo. E nada podiam replicar sobre isso. Então é interessante, né, irmãos? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a hipocrisia e com a religiosidade. Religiosidade não é de Deus. Deus, ele a religião, ela teria que ser pura e imaculada, através da graça de Cristo. A partir daí que sai por interpretações humanas, ela deixa de ser uma coisa pura, imaculada. Então o que eu falo é o seguinte, aqui é um pouco de hipocrisia. Então vamos dizer, eu tô aqui, é sábado, ok, então vou ligar aqui pro iFood, vou pedir comida, porque é sábado, eu não posso trabalhar. Ok, o carinha que vem te entregar, rapaz, os que estão fazendo no restaurante. Então quer dizer que você, ok, você não precisa trabalhar, os outros precisam. Um médico, se você está enfermo, você precisa de um médico. Então quer dizer, não, hoje é sábado, eu não vou dirigir porque é sábado. É assim, irmão, a gente tem que pensar um pouco, antes de ficar falando de coisas que vão repetindo muito na nossa vida, a gente tem que analisar a palavra, entendeu? Sim, antigamente, no Shabat, era religiosidade, aquela coisa, sábados era para a gente adorar o Criador, mas em momento algum assim existe, como ele aqui mesmo citou, Davi, né? Davi estava com fome, ele e os que estavam com ele, isso é Velho Testamento, entendeu? Então vamos lá, e vamos adiante aqui, Marcos capítulo 2, versículo, nossa, minha vista ficou ofuscando ter essa luzinha aqui, Marcos 2, do 23 ao 28, esse é rapidinho. E os fariseus lhe despediram. Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que Davi fez, a mesma coisa, quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição
proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha que sabedoria, irmãos. Então o sábado foi feito pelo homem. É aquela velha história, né? As pessoas ficam idolatrando animais, isso e aquilo, a criação. Tudo foi feito para nos servir. Nós somos a cereja do bolo. E é isso que eu vou falar no meu canal de ciência, que eu estou fazendo essa playlist. Lembrando uma playlistzinha aí, tá bom? Assim o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. João capítulo 5. João capítulo 5. 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Foi um outro caso, né, que Cristo curou um paralítico, né? Depois aqui, João capítulo 5, do 16 ao 18. E por essa causa, os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado. Pô, hipócritas. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ok, João capítulo 9, 14, versículo 14. Nossa, está me ofuscando aqui. João 14. E era sábado quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos, aquela parte que Jesus pega a saliva, coloca num pedaço, um pouquinho de argila, né, eu acho, barro, e coloca no olho da pessoa e cura, né, o deficiente visual. Mateus capítulo 12, do 1 ao 14, aí acaba. Naquele tempo passou Jesus. Esse aqui vai repetir de novo. Pelas searas no sábado. Às vezes não começaram. Deixa eu ver se eu não estou repetindo aqui, mas aí vai ser uma falha minha. Não, é Lucas. É como eu falei, outro era Lucas, né? Eu vou ler rapidinho, porque às vezes tem versículos que aqui tem ou vice-versa e lá não. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com que ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Glória a Deus. Esse pedacinho não tinha, hein? Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que tem numa ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Então eu fico imaginando, né, irmãos, a que ponto chega a hipocrisia humana,
de eles quererem, como falou ali, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Então, o que é mais importante, né? Um homem ser curado, ou a religiosidade do sábado, né? Então é assim, queria ver na pele deles, se fosse com eles, com a mãe deles, com a irmã, com a filha deles, se eles iriam ter essa mentalidadezinha, né? Então isso é religiosidade, eu fico um pouco perplexo com isso, fico triste, porque ainda tem pessoas que julgam as outras por religião. Em primeiro lugar, ninguém tem autonomia para julgar, autoridade, propriedade para julgar ninguém. Ninguém tem isso, e nem competência. O único que tinha não é esse aqui. Esse aqui é uma imagem que eu peguei aqui de um videozinho, uma fotinho só, tá? Mas o que eu falo para os irmãos é justamente isso, gente. A gente tem que abrir os olhos, buscar a palavra e o conhecimento, tá bom? Meus caros, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, perdoa o jeito que eu falo, tá? Que às vezes eu vivencio tudo aquilo que eu falo, então eu tenho emoção, não tenho sangue de barata, e me perdoem, tá? E que a paz de Deus, o nosso Senhor e Salvador Cristo Nazareno, prevaleça em nossos corações. Amém.